Em 17 de julho de 64 depois de Cristo, a cidade de Roma era destruída pelo imperador Nero, que era um homem devasso, um homem meio maluco das ideias. Então, a cidade de Roma era completamente destruída. Dos 14 bairros que haviam em Roma, 10 foram destruídos. No ano 66 depois de Cristo, explode a revolta dos judeus. Então, o general Tito ele é enviado para Roma para contornar a situação. É claro, não foi uma situação fácil de ser contornada, muito sangue foi derramado. Não é? Historiadores dizem que houve uma carnificina inimaginável ali naquela cidade. No ano de 68, o imperador Nero, não é? Este mesmo que eu acabei de falar, foi deposto pelo Senado romano, que naquela época já havia Senado, então ele pirou a cabeça e se suicidou. No ano 70, houve uma coisa assim, um evento muito conhecido, talvez seja o evento mais conhecido pelos cristãos, né, principalmente pelos estudantes de teologia, que foi a destruição do templo, né, pelo general Tito, e ali ele promoveu aquilo que nós chamamos em teologia de diáspora, ou dispersão, não é, que só foi acabar em 1948, quando o povo judeu retorna a Israel, e através de uma votação na ONU, Israel é reconhecida novamente como nação. E muitos confundem, não foi com o voto de Minerva, de Oswaldo Aranha, do chanceler Oswaldo Aranha. Não foi. Israel voltou a ser nação com uma ampla quantidade de votos favoráveis, contra uma mínima quantidade de votos contra. E se você for ver durante a história, vários imperadores romanos foram cruéis, vários imperadores romanos promoveram verdadeiros espetáculos terríveis, não é? Matando o povo de Deus, levando o povo de Deus às arenas, como por exemplo Vespasiano, que quando assume o governo, ele deporta João para a ilha do Mar Egeu, a ilha de Patmos, e ali ele pensava ele que estaria jogando uma pá de cal no cristianismo, quando na verdade ele deu mais luz ao cristianismo, e foi justamente na ilha de Patmos onde João teve um encontro com Deus, e ali Deus abriu os céus para João e falou: escreve, meu filho, o que eu vou te passar agora, o que eu vou te revelar, que são coisas maravilhosas, grandiosas, que nós podemos ler no livro de Apocalipse. E depois outros diversos imperadores vieram, como por exemplo Marco Aurélio, Severo, Diocleciano e tantos outros. A história é muito longa, não tem como a gente ficar falando muito aqui por vídeo, até porque poucas pessoas têm disposição para estar vendo vídeos, né? Então a gente não pode estar falando muita coisa. Mas eu queria destacar uma coisa muito interessante que aconteceu no ano 313 depois de Cristo, que foi o Edito de Milão. O Edito de Milão, depois de todos os cristãos estarem sendo perseguidos, massacrados, mortos em arenas, crucificados, etc. O Edito de Milão estabeleceu que a igreja não pode, ou não poderia, ou não pode ser destruída através de armas e através de guerras. Glória a Deus por isso. A igreja não pode ser destruída. E o Edito de Milão reconheceu isso. Neste mesmo ano, cerca de 313, 314, 315, Constantino vai à guerra, o imperador Constantino vai à guerra, e aí eu já estou adiantando bastante a história, e no meio da guerra ele tem uma visão onde ele vê uma cruz, e nesta cruz é escrito: sob este símbolo vencerás. Então, Constantino, ele chega para um dos seus generais e comenta: olha, eu vi essa frase numa cruz, e se acontecer isso, se nós vencermos essa guerra, eu vou declarar o cristianismo como religião oficial do império. E Constantino vence a guerra, e ele declara o cristianismo como religião oficial do império. O problema, ou melhor, antes de falar do problema, vamos falar do saldo positivo. Os cristãos passaram a não ser mais perseguidos, ter as suas terras confiscadas, os seus bens tomados.
Então os cristãos passaram a não acontecer mais isso com eles, só que aconteceu uma coisa muito negativa. Os cristãos, as pessoas passaram a ser cristãs não por convicção, não por entenderem que Cristo era o único caminho, que a Bíblia era a palavra de Deus, mas por conveniência, para não sofrer retaliação do imperador Constantino. Então, tudo que foi de ruim, tudo que foi de negativo começou a vir para o seio da igreja após esse anúncio de que o cristianismo seria a religião oficial do império por meio do imperador Constantino. Então muita coisa de ruim, muita coisa negativa começou a entrar no seio da igreja através desse anúncio, né? Através desse decreto do imperador Constantino. E se nós compulsarmos as páginas da história do 5º ao 15º século, conhecido como o período da patrística e também o período das trevas, nós vemos que tudo de heresia, tudo de coisa negativa, de coisa contrária à palavra de Deus começou a aparecer no âmago da igreja. Até que em 1517, e aí eu já estou pulando muito a história, adiantando muito a história, Martinho Lutero, tomado pelo Espírito Santo, ele prega e fixa as 95 teses na porta do castelo da igreja de Wittenberg, não é, que foi um marco muito grandioso na história do cristianismo. É interessante frisar que a reforma protestante ela não trouxe luz, ela não colocou a Bíblia, vamos dizer assim, de uma certa forma, na mão do povo. Na verdade, a Bíblia era conhecida. Martinho Lutero foi para a Alemanha justamente para estudar a palavra de Deus. Ele estudou no castelo de Wittenberg, estudou, se doutorou, fez seu doutorado. O que ele descobriu e o que muita gente descobriu e o que nós hoje continuamos a descobrir foi o Evangelho de Cristo. Martinho Lutero descobriu foi o Evangelho de Cristo. E esse Evangelho de Cristo impulsionou a pregar as 95 teses que hoje nós conhecemos muito bem. Então a Reforma Protestante foi um marco na história da humanidade, na história do cristianismo, impactou muita coisa. Ela foi uma reforma cultural, política, social, econômica, enfim, não dá pra gente falar aqui, porque o vídeo é curto e o objetivo é somente dar um pano de fundo histórico. Então, agradeça a Deus por ele ter levantado homens como Lutero para que a sua palavra e a beleza do Evangelho, a verdade do Evangelho fosse trazida à tona. Boa noite.